Vamos começar então? Todo mundo já pegou o seu marca-texto? Já está na página 85? Então vamos lá. Vamos começar fazendo a leitura de como acontece a produção industrial hoje. Lembra que a gente está falando sobre isso? Sobre o trabalho artesanal e o trabalho industrial. O trabalho artesanal é o que a gente faz com as mãos, é o artesanato, né? São as coisas que a gente pode fazer até em casa, né? Em pouca quantidade. Como, por exemplo, a receita que a gente fez do bolo, lembra? Se a gente faz um bolo em casa, é uma produção artesanal. Eu fiz com as próprias mãos, né? E por isso que a gente chama quem faz arte assim, é artesão. Né? Ele pode fazer uma receita, pode fazer uma escultura, né? Um objeto de barro, várias coisas, né? Trabalhos manuais são artesanais. Mas a gente tem o surgimento da indústria. Vocês lembram que a gente falou sobre isso? Surgiu lá na Inglaterra, e aí a gente viu que isso ajudou, por um lado, mas mudou muito a vida das pessoas, por outro lado. Então, vamos lembrar aqui. Hoje a gente vai ver a parte prática. Alguém já foi numa fábrica? Alguém já visitou uma fábrica? Agora a gente não tem como, né, fazer isso, né, na escola, porque estamos nessa situação. Mas uma fábrica, ela funciona de uma maneira bem diferente, né? Do que é uma loja, o que a gente está acostumado a ver, ou até mesmo trabalhos que a gente faz em casa. Os trabalhos que a gente faz em casa. Então, nós vamos marcar aí, de acordo com o que eu for lendo, você vai marcar aí as características, ó, as características do trabalho industrial, tá bom? Quando tiver uma partezinha que caracterize bem o trabalho industrial, eu vou pedir para você passar o seu marcador. Ok? Todos entenderam? Marcador na mão, deixa eu ver. Todo mundo está com o seu marcador na mão? Eu estou com a caneta, mas é porque eu não vou marcar. Muito bem, muito bem. Então, vamos lá, começando. Diz assim, ó. No trabalho industrial, a produção é realizada em grande parte por máquinas que funcionam ligadas à energia elétrica. Você já pode começar marcando isso daí, tá bom? Essa parte aí que fala, no trabalho industrial, até a energia elétrica, pode marcar. Isso é importante. Porque está dizendo como que acontece, né? Já que não é feito com as mãos, é feito como? É feito com máquinas ligadas à energia elétrica. Então, precisa dessas duas coisas, máquinas e energia elétrica. Mas as máquinas funcionam sozinhas? Não, não funcionam sozinhas. Elas precisam de alguém que as utilize, alguém que faça manutenção delas, que ligue, desligue, né? Que coloque os objetos nela para que ela produza o produto final. Então, precisa do ser humano também. Mas vamos lá seguir. Muitas coisas são fabricadas em série. Agora você vai marcar isso daí, ó. Fabricadas em série. Marque aí. Vou já explicar o que é isso. O que é fabricação em série? Quando a gente fala de fabricação em série, vamos pensar assim, ó. Eu trabalho comecei a vender pão aqui em casa. E aí eu comecei a fazer, eu faço um pão, 2 pães, 3 pães, faço 10 pães num dia. Se eu tivesse uma fábrica com máquinas para fazer pão, eu ia fazer mais ou menos que 10 pães. Eu ia fazer muito mais, né? Ia fazer 100, 200, muito mais pão. Por quê? Porque eu teria máquinas para fazer isso. Então, a gente chama de produção em série. Quer dizer que vai ser produzida uma grande quantidade. E em cada parte dessa, cada máquina vai fazer uma parte. Por exemplo, uma máquina vai misturar o trigo, o fermento, os ingredientes do pão. Outra máquina vai alisar o pão. Outra máquina vai enrolar o pão. Outra máquina... Então, cada máquina, em cada setor, a gente vai ter um trabalho diferente. Ou seja, o trabalho feito em série, ou seja, sequencial, várias etapas. Então, aqui eu faço uma coisa, aqui misturo o ingrediente, aqui enrolo o pão, aí até a fase final que o pão vai estar cortadinho no saco. Se fosse aqui em casa, eu mesmo ia fazer tudo. Mas lá na fábrica, o que acontece? A indústria é diferente, ela é feita em série. Então, vamos continuar. Mas muitas coisas são fabricadas em série, já marcaram? Ou seja, o trabalho é feito de forma sequencial, em várias etapas, o que agiliza o processo de produção. Então, isso faz com que fique mais rápido. Além das máquinas, que são mais fortes e mais ágeis e conseguem fazer mais coisas ao mesmo tempo,
tem também o fato de ter feito em série. Então, enquanto uma está fazendo uma coisa, outra está fazendo outra coisa. E assim vai. Normalmente, ó, segundo parágrafo, cada trabalhador participa de apenas uma etapa do processo. Você vai marcar isso daí também. Cada trabalhador, marque aí, participa de apenas uma etapa do processo. Cada trabalhador participa de apenas uma etapa do processo. Olha essa imagem aí do lado. Tem duas pessoas, cada uma numa máquina. A que está aqui nessa máquina é uma máquina de brinquedos, né? Você vê que a máquina colocou uma peça e aí ela está fazendo a verificação. Ou seja, ela só trabalha nisso, ela tem que ser boa nisso, ela tem que fazer bem isso. Lá do outro lado tem um rapaz no computador. Provavelmente ele está desenhando alguma coisa, né? Ou fazendo alguma parte lá de registro. Só ele que está fazendo também. Então, em cada parte vai ter uma pessoa especialista naquela área. E cada pessoa faz apenas uma tarefa, repetidas vezes, o dia inteiro. Tá bom? Vamos lá seguir então. Marcar aí até processo, vamos seguir. Essa forma de trabalho tem como objetivo a produção de mercadorias em grande escala. Quer dizer o quê? Em grande quantidade. Visando atender com agilidade a demanda de produtos. Ou seja, como a gente vive num mundo, né? Por exemplo, se sai um brinquedo novo, todas as crianças querem. Já pensou se fosse fazer um brinquedo por vez? Com todas as crianças do mundo querendo? Ia ser difícil, né? Então, isso é para agilizar a demanda dos produtos, a necessidade que as pessoas têm. Todas as etapas das atividades industriais são desenvolvidas por trabalhadores com conhecimentos especializados. Marque isso aí também. Todas as etapas, passa aí o marcador, o último parágrafo aí. Todas as etapas das atividades industriais, marca tudo, até especializados, são desenvolvidas por trabalhadores com conhecimentos especializados. Marcaram? Isso, muito bem. Até especializados. Isso. Eles operam as máquinas, mantendo seu funcionamento e garantindo a qualidade da produção. Então, gente, olha só. As pessoas são importantes. A gente não pode simplesmente dizer assim, ah, não, as máquinas vão fazer tudo. Não preciso de ser humano aqui na minha fábrica. Precisa sim. Tá bom? Então, vamos lá. Aqui a questão 5, a 4 a gente já fez que foi marcar. Aqui na questão 5, ele pede para você fazer o seguinte. Identifique se os produtos a seguir são produzidos de forma artesanal, ou seja, coloque a letra A, ou de forma industrial, coloque a letra I. Vamos lá. Vamos ver se você já sabe aí. A para artesanal, I para industrial. Vamos lá. O cachorrinho aqui, artesanal ou industrial? Hein? Com certeza é industrial, né? Então é I. A panela, artesanal ou industrial? Também industrial, né? Você consegue fazer uma dessa em casa? Esse vaso de barro aí, esse jarro de barro, ele é artesanal ou industrial? Lembra que a gente viu naquele vídeo anterior? Ele é artesanal, a gente pode fazer em casa, né? Aliás, o artesão, né? Que tem o material, usa o barro, então ele faz com as próprias mãos. E o pão, é artesanal ou industrial? Eu posso fazer em casa? Posso, mas eu também posso fazer numa fábrica. Uma indústria também pode produzir. Então, ele é artesanal e ele é também industrial. É os dois, tá bom? Ele é artesanal e industrial. Então, aí no pão você vai colocar o A e vai colocar o I. Certo? Muito bem. Vamos lá para a página 86 agora, ó. Indústrias no Brasil. Vamos ver como é que é aqui no Brasil as indústrias. Será que aqui tem muita indústria? Quando que começou a aparecer indústria aqui? Porque eu lembro que não começou aqui. Onde foi que começou, que eu falei? Lá na Europa, lá na Inglaterra. Então,
Como que ela chegou até aqui? E quando foi? Vamos lá descobrir. Aqui a página 86, vamos ver as indústrias no Brasil. No Brasil, as indústrias surgiram mais tarde, ó, e como começou lá na Inglaterra, então aqui demorou um pouco. Veja alguns momentos históricos da produção industrial no Brasil. Vamos lá acompanhar. Deixa eu aumentar aqui para a gente poder enxergar quem está sem o livro. Vê. Olha só, gente, como foi que começou? Lembra que os portugueses chegaram aqui em que ano? 1500, né? Então, eles consideram aqui em 1600 esse processo começando. Olha o que tem aí, ó. Engenho, era o nome da máquina, de produção de açúcar no fim do século XVI, ou seja, em 1600, início do século XIX. Parece moderna essa máquina, gente? Não, né? Você vê que eles usam o que para fazer essa máquina aí? Qual material? Madeira, né? Cordas, pessoas, muitas pessoas carregando palha, animais, né? Então você vê que não tinha muita modernização aí, né? Ainda não havia indústria assim propriamente dita. E aí aqui em 1800, vamos aqui para baixo, acompanhei no seu livro, a gente já tem um pouquinho mais, né? Diferente. Fábricas de navios, moinhos de farinha, tecelagens, entre outros tipos de indústrias, marcaram o Brasil no fim do século XVIII. Então, aqui, em 1800, a gente tem aqui já um avanço, né? Porque já tem umas coisas aqui mais parecidas com máquinas, né? Que são as tecelagens. Você lembra que lá na Inglaterra também as primeiras indústrias foram de tecelagem? O que é tecelagem? É aquelas fábricas que produzem roupas, tecidos, né? Então, tecelagem, a gente lembra de tecido, lembra de roupa. Então, aqui tinha fábrica de navio, moinho de farinha e tecelagem. E aí, algumas máquinas dessa época, bem antigas, né? Agora, vamos voltar aqui para cima. Ó. Em 1900, seguindo, ó, já passou de 1600, 1700 não teve avanço, 1800 foi esse aqui. Agora, 1900, nesse ano aqui, o que teve? Fábricas brasileiras produziam agora tijolos, roupas, também ó, tecelagem, móveis, ferramentas, remédios e uma variedade de produtos para consumo interno e para venda para outros países. Ó, já estava até exportando, ou seja, mandando para fora do país. Ok? Então, vamos lá. Aqui, então, em 1900, a gente viu que já teve um grande avanço, né? Já teve aí fabricação de muitas coisas. E no ano 2000, já vou dar vez para alguém falar, tá bom? No país, é mais de 300 mil indústrias, 300 mil indústrias de diversos ramos, oferecendo trabalho para milhões de brasileiros. Então, veja aqui que nós temos máquinas, mas olha quantas pessoas são necessárias, né? Bem menos do que antes, mas precisam muito para manter as máquinas, para ligar as máquinas, para consertar as máquinas, para fazer os produtos, colocar os produtos em um lugar, para fazer a verificação da qualidade, né? O controle de qualidade. A máquina pode dar um defeito lá, um erro, e o produto sair com defeito. Então, quem vai fazer esse controle de qualidade? A máquina não faz. Tem que ser um ser humano para olhar e dizer, ó, deixa eu ver se essa caneta está perfeita. Ih, tá veio sem tinta. Então, tem que voltar e tem que refazer. Então, aqui, ó, saiu com o nome, tem a tampa, tá perfeita, tá pronta. Ela foi feita numa fábrica, por uma máquina. Mas um ser humano precisou auxiliar isso daí. Ok? Então, vamos lá, gente. Como que a gente vai fazer aqui? Ó? De acordo com as informações dadas sobre as indústrias no Brasil, ó, esse mapinha aí que a gente viu em cima com essas fotos, né? As informações sobre as indústrias aqui no Brasil, como cada período pode ser caracterizado, ou seja, qual a característica de cada período. A gente viu o que aconteceu aí em 1600, em 1800, 1900 e no ano 2000. Ele foi aí de 100 em 100 anos, né? Só pulou aí no início 200 anos. Mas em cada período aqui, ó, anos 1600, o que aconteceu? Como é que foi? Né? Como é que era a indústria? Qual a característica? Aí está dizendo, ó, engenho de produção de açúcar no fim do século XVI e início do século XVII. Então, você pode colocar até essa parte aqui, ó, engenho de produção de açúcar. Vamos lá.
trabalho era realizado por escravos, por máquinas e funcionavam com tração animal. Então, vê que não tinha máquinas, né, como a gente tem hoje. Então, vamos lá fazer juntos, tá bom? Então, vamos lá fazer junto. Lembra que a gente observou aí, ó, que a gente tem animais, tem pessoas carregando, né, a palha. Então, a gente tinha, e as máquinas eram de madeira, eram bem artesanais ainda. Então, vamos lá. O trabalho, ok? Era realizado por escravos e por máquinas que funcionavam usando a força de animais. Aqueles animais lá, eles estavam ajudando no trabalho. Tinha energia elétrica naquela época, gente? Não, né? Não tinha energia elétrica. Então, era bem diferente a forma como acontecia. Então, coloquem aí, ó, o trabalho era realizado por escravos e por máquinas que funcionavam usando a força dos animais. Porque não tinha uma tomada para ligar a máquina. Então, o que que fazia os moinhos, né? No caso, o engenho, né? Funcionar? A força dos animais. Já nos anos 1800, coloquei aí, já havia trem a vapor e algumas fábricas de tecelagem. Lembra o que é fábrica de tecelagem? Fábrica de tecidos, de roupas, né? Muito bem. Então, aqui, ó, nos anos 1900, o principal foi que a gente teve fábricas de diversos, múltiplos produtos foram criadas, já aumentou bastante em relação aos anos 1800, inclusive para exportação, foi o que eu disse, né? Que o Brasil produzia coisas e já mandava para o exterior, né? Para outros países. E nos anos 2000, aí pronto, né? Aí já tinha fábrica para todo lado. Surgiu um grande número de indústrias de tudo quanto é ramo. Brinquedo, roupa, sapato, acessório, coisa de casa, móveis, de tudo. Se tem fábrica hoje aqui no Brasil e no mundo inteiro, né? Então, eles oferecem produtos e também empregos para a população, porque mesmo, né, precisando de uma mão de obra diferente, mais especializada, mas ainda assim rende empregos para as pessoas aqui no nosso país. Lugares como Manaus, que tem lá no Amazonas, que tem a área de livre comércio, que eles chamam, né? Lá eles têm muitas fábricas lá. Essas TVs, né, carros, muitas coisas, a gente tem fábricas lá de celular, de CD, de várias coisas, ficam lá em Manaus, né? Apesar de ser uma cidade que fica bem distante, mas lá eles têm esses espaços lá em que eles produzem e tem muitas fábricas, né? De moto, de carro, e emprega muitas pessoas mesmo. Isso acaba sendo bom, porque gera, né, um rendimento para as famílias e faz a economia também funcionar, né, a todo vapor. Essa é a indústria aqui no Brasil.